Oi, meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Então, estou muito feliz e estou de volta, né? Vou gravar essa videoaula para aqueles alunos que não conseguiram acompanhar minha aula mais cedo. Fiquei muito feliz que os meninos conseguiram acompanhar. E para esses que não conseguiram, tem essa aula, vocês vão receber ela através do WhatsApp, lá no grupo, tá? Qualquer dúvida também vocês podem mandar lá no grupo. Gente, olha só, é, tava louca para voltar, estou com saudade de vocês, saudade da escola, mas assim, estou confiante que em breve a gente vai sair dessa e estaremos juntos novamente, tá? Muito obrigada pela compreensão de vocês, pela dedicação, pelo comprometimento. Fiquei muito feliz de saber que vocês estão muito comprometidos com a escola, com as atividades que a escola tem enviado. Muito obrigada mesmo. Vocês sabem o quanto que isso é importante, tanto para vocês quanto para nós professores, tá bom? Estamos tentando dar o melhor, né, para que vocês possam acompanhar, né, e aprender o máximo possível. Essa aula de hoje, meninos, eu vou fazer só uma revisão do que já foi trabalhado, né, desde a minha ausência até as penúltimas aulas, só para vocês, né, ficar com aprender um pouco mais. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para mostrar. Eu fiz uns slides, tá bem explicadinho, tá bom? Meninos, também eu queria pedir para vocês não esquecerem de acompanhar as aulas lá no YouTube. Tem aula, tem as aulas, tem vídeos, tem dicas. Então, vocês podem entrar no YouTube da escola, do Instituto Educacional Emmanuel, e acompanhar através de lá. Quanto mais material, quanto mais vocês acompanham, melhor, mais vocês aprendem, né? Enfim, vamos lá. A aula de hoje, igual eu falei, vai ser uma revisão, né? A gente vai começar falando de figuras de linguagem. Sobre figuras de linguagem, vocês trabalharam lá na página 17 e 18, né? E aí eu separei 3 tipos de figuras de linguagem para trabalhar com vocês nessa aula. Para começar, o que é figuras de linguagem? Então, também chamado de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Uma das figuras de linguagem que eu separei foi a personificação. Aqui eu coloquei 3: personificação, comparação e metáfora. A gente vai falar sobre a personificação, tá? Se alguém tiver dúvidas sobre essa revisão, é igual eu falei, só ir lá na página 17 e 18 do módulo 2, que já foi trabalhado com vocês. Aí, se lá vocês mesmo assim lerem e tiverem alguma dúvida, é só mandar no grupo lá do WhatsApp que a Josi me passa. Aí eu faço um vídeo, gravo uma explicação para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, personificação. O que é personificação? Também chamado de prosopopeia, personificação é a atribuição de qualidade e sentimentos humanos aos seres irracionais. Um exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. O jardim olhava as crianças sem dizer nada? Como assim? Pois é, isso é uma personificação. Por quê? Foi atribuído um olhar humano aí, né? A um ser inanimado. Qual que é esse ser inanimado? O jardim. Então, o jardim olhava. Jardim tem olho? Não, quem tem olho são os humanos, né? Por isso que houve esse olhar humano aí em algo inanimado, que é o jardim. Então, esse é um exemplo de personificação. O outro exemplo é essa tirinha aqui que eu separei para vocês. Tá aqui o Zé Lelé, né? Se olhando no espelho. Aí o Cascão chega e fala assim: tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Aí o Zé Lelé responde: não, eu não.
é ele que está me olhando. Ou seja, o Zé Lelé estava olhando no espelho, mas na cabeça dele era o espelho que estava olhando para ele. Quando a gente se arruma para sair para algum lugar ou algo do tipo, normalmente a gente se olha no espelho para saber se a gente está bonito, se está tudo ok, né? Para se ver, para se enxergar, para ver se está tudo ok. E aí, esse momento, somos nós olhando para o espelho e não o espelho olhando para a gente. Só que na cabeça do Zé Lelé, ele falou que era o espelho que estava admirando ele, ou seja, olhando ele, né? Então, isso aí também é um exemplo de personificação. É quando a gente dá atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais, tá bom? O próximo, meninos, é a comparação, chamada de comparação explícita. Ao contrário da metáfora, que é o próximo que a gente vai ver, a comparação ela é utilizada com alguns conectivos. Temos exemplos de como, assim, tal qual. O primeiro exemplo fala assim: seus olhos são como jabuticabas. Como assim, seus olhos? A pessoa vira para mim e fala assim: nossa, seus olhos são como jabuticabas. Aí eu fico assim: nossa, como assim? Aí eu lembro da imagem da jabuticaba. Que jeito que é uma jabuticaba? Ela é redonda e preta. Então quer dizer que esse trenzinho que tem no olho da gente é redondinho e preto como uma jabuticaba. Por isso que essa pessoa fez uma comparação. E o que ela usou aqui? Qual conectivo? Como? Seus olhos são como jabuticaba. E esse aí já leva a gente a crer que é uma comparação. Uma outra comparação que eu coloquei muito legal foi desse casal aí, onde a mulher fala assim: agora, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Aí ele fala assim: hã? Aí no segundo quadrinho ela vem e fala assim: o amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Aí ele fala: ah, entendi. O que foi usado aí nessa comparação? Foi usado o conectivo como, né? Ela faz duas vezes comparações e usa esse conectivo. O primeiro é: o amor é como uma flor, e o outro é: o amor é como o motor do carro. Né? Por que que ela fala que o amor, se ele não for cuidado, ele morre? Se você tem, ela até citou a flor, né? Se você tem uma planta, se você tem uma flor em casa e você não rega ela, você não cuida dela, o que que vai acontecer? Ela vai morrer. Você tem um carro, se você não troca o óleo dele, se você não cuida dele, o que que vai acontecer? Ele não vai funcionar. Por isso que ela fez essas duas comparações, tanto da flor quanto do carro, em relação ao amor. Talvez porque, né, eu acredito que o amor deles esteja passando por alguma crise ou algo do tipo, e ela está tentando alertar ele em relação a isso. Então, isso aí é uma comparação, tá bom? Próximo, o último que eu escolhi das figuras de linguagem. Metáfora. Muito interessante também metáfora. O que é metáfora, gente? A metáfora representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Exemplo: a vida é uma nuvem que voa. A vida é como uma nuvem que voa. Por quê? Quando a gente está olhando para o céu, observando o céu, a gente vê várias nuvens. Elas ficam no mesmo lugar o tempo todo ou elas mudam? Assim é a vida. A vida da gente passa, né? As coisas vão acontecendo e a vida vai passando. Da mesma forma, são as nuvens. Por isso que ela usou isso aí como uma metáfora, né? Usou a nuvem para fazer uma metáfora da vida. Outra metáfora é essa aqui, ó. Fala uma coisa romântica. Onde tem esses dois bichinhos aí. Aí ele vai lá e fala assim: meu amor,
Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Aí ela fala assim, não sei se é ela ou se é ele, fala assim, uau, agora traduz. Aí ele fala assim, aí você está querendo demais. Por quê? Porque ele usou uma metáfora. Todo mundo entende uma metáfora? Não, né? Por isso que é o caso dele aí. Ele não entendeu, e por isso falou assim, uau, é bonito, né? Mas eu não entendi, traduz, por favor. E aí, tem uma palavra aí, inefável, que muitas pessoas não conhecem. Essa palavra inefável, quando ele fala assim, meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Essa palavra inefável, meninos, é algo que a gente não quer dizer que é uma coisa que você não consegue descrever. Ele tem um sentimento por ela que é como se fosse uma caravana de rosas vagando num deserto. Ele não consegue descrever o que ele está sentindo, né? Então ele usa essa palavra inefável. E aí a metáfora ela é usada nessa expressão: meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável. Meu amor é uma caravana de rosas. A gente sabe o que é isso? Caravana de rosas, né? Vagando é andando num deserto, é um lugar onde não tem nada, só areia praticamente, um lugar, né, bem deserto, bem distante, inefável. E essa palavra inefável, talvez se ela soubesse o que significa essa palavra inefável, ela teria compreendido a metáfora. Então, inefável é uma coisa que ele não consegue transmitir. Ele tem um sentimento, né, por ela, mas ele não consegue transmitir. Por isso que ele utilizou essa metáfora, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Ok, agora a gente vai passar para modo imperativo, afirmativo e negativo. Bem simples também. O que é o modo imperativo? É um modo verbal utilizado para exprimir uma atitude de ordem, conselho, convite ou solicitação. Daí eu coloquei alguns exemplos aí no imperativo afirmativo e no imperativo negativo. O primeiro, ordem, comando. Faz como eu falei, tá? Te dando uma ordem, um comando, afirmando, faz como eu te falei, né? Como eu falei. E no imperativo negativo, não abras a porta. Estou te dando uma ordem, um comando. Não abras a porta. Só que aí já é no imperativo negativo. Um exemplo de convite, de uma solicitação. Vamos lá. Imperativo afirmativo. Vem. Vem. Está te convidando. Revela a tua astúcia. Revela a tua coragem. Vem. Revela a tua coragem. Revela a tua astúcia. O imperativo negativo. Não venhas hoje. Está falando para você não vir hoje. Tá? Então, tá negando aí. É um imperativo negativo. Então, é um convite negativo. Falando, não venhas hoje. Por favor, fique em casa, fica de quarentena. Fica em isolamento, até tudo isso passar. Quando tudo isso passar, aí você vem. Mas hoje, não venhas, tá? Próximo, súplica. Deixe-me ir. Deixe-me ir com você. Isso é o imperativo afirmativo. Deixe-me ir. E o imperativo negativo? Não me deixe sozinho. Não me deixe sozinho. Por favor, não me deixe sozinho aqui em casa. Tá? Então, isso aí é um imperativo negativo. Então, tem a diferença dos dois. O imperativo afirmativo, você vai fazer uma afirmação imperando, né? Dando uma ordem. E o imperativo negativo, você vai de uma forma negativa, né? Uma ordem negativa, um convite negativo, uma súplica, ok? Então, assim, bem simples. Deixa eu só ver onde que está a página desse aí, que é do modo imperativo, lá na página 22, no módulo 2, tá, meninos? Não esqueça que a gente já está no módulo 2.
Na página 22, 23 e 24. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Se tiver alguma coisa lá que vocês não compreenderam, não entenderam, manda a mensagem lá no grupo para as meninas me passar, para a Josi me passar, tá bom? Vamos lá. Próximo tipo de sujeito. Próximo é tipos de sujeito, tá? Também é um outro que eu acredito que tenha gerado dúvidas, então por isso que eu decidi fazer uma explicação breve. O que é sujeito? Sujeito é um termo essencial da oração sobre o qual se faz uma declaração e pode ser classificado em vários tipos, de acordo com o núcleo que apresenta. Separei alguns. O primeiro dele, quando fala, pode ser classificado em vários tipos. Eu separei alguns deles. O primeiro que eu separei é o sujeito simples. O que é o sujeito simples? É aquele que possui apenas um núcleo, ou seja, quando o verbo se refere a uma só palavra. Pedro viajou. O verbo viajar está se referindo ao substantivo. Quem que é o substantivo? Pedro, ou seja, somente a uma palavra. Então, Pedro viajou. Viajou é o verbo e o substantivo é o Pedro. Próximo exemplo. Nós aprendemos o alfabeto. O verbo aí, no caso, se refere ao pronome. Quem que é o pronome? Nós. E o verbo? Aprendemos. Do verbo aprender, né? Então, o verbo se refere a um pronome. Nós aprendemos o alfabeto. Nós, o pronome, e o verbo, aprendemos. Próximo. Os três construíram o projeto. Os três construíram o projeto. Ótimo. O verbo está se referindo a quem aí? A um numeral. Quem que é o numeral aí? 3. E o verbo? Construíram. Então, os três construíram o projeto. O verbo se refere ao numeral 3, e o verbo construíram. Então, isso aí é o sujeito simples, né? Que é aquele termo que é essencial da oração, sobre o qual se faz uma declaração. Isso aí é os tipos de sujeito. Separei o simples. O que é o sujeito simples? É aquele que possui apenas um núcleo, ou seja, quando o verbo se refere a uma só palavra. Ok? Vamos lá. Próximo que eu separei, sujeito composto, é aquele que possui mais de um núcleo. Como assim? Vamos lá. Pai e filho viajam juntos todos os anos. Pai e filho viajam juntos todos os anos. O verbo viajar está se referindo a mais de um substantivo. Quem são os substantivos? Pai e filho. Ok? Próximo. Viajamos ele e eu para Cancún. Quem viaja para Cancún? Ele e eu. O verbo viajar está se referindo a quem? A mais de um pronome. Quais são esses pronomes? Ele e eu. Próximo. Chegaram 6 ou 7 clientes. O verbo chegaram, né? O verbo chegar, ele está se referindo a mais de um numeral. Quais são esses numeral? 6 ou 7. Fácil, né, meninos? Bem facinho isso aqui, tranquilo. Próximo. Sujeito indeterminado. O que é o sujeito indeterminado? É aquele no qual não é possível identificar um referente explícito na oração ou no contexto do enunciado. Por exemplo, lá nesse exemplo aí, ó, anunciaram a morte do prefeito. Quem anunciou a morte do prefeito? Está na terceira pessoa do plural aí, o verbo transitivo, anunciaram. Quem anunciou a morte do prefeito? Não ficou explícito aí, né? Só se sabe que foi anunciada a morte do prefeito. Mas não falaram quem anunciou. O próximo exemplo é o seguinte: não se fala da morte do prefeito no jornal local. Sabe-se que ele morreu, estão falando da morte dele, mas não falaram lá, não anunciaram, não colocaram lá no jornal. Então é assim, não se fala. Olha aí, tá na terceira pessoa do singular, mais o pronome se.
se fala da morte do prefeito no jornal. Igual eu falei, o prefeito morreu, mas ninguém se falou nada. Por isso que é um sujeito indeterminado, porque não apareceu, não foi identificado um referente explícito em nenhuma das duas orações. Isso aí que nós chamamos de sujeito indeterminado. Próximo, oração sem sujeito. De manhã, olha o exemplo aí, ó. De manhã choveu muito. Ok, é uma oração, mas não tem sujeito. O choveu, fenômenos da natureza, né? O próximo, há muitos animais no zoológico de Brasília. Esse aí, meninos, igual eu coloquei aí embaixo, é do verbo haver, no sentido de existir. Alguém falou que há muitos animais no zoológico de Brasília, mas não especificou. Por isso que a oração é sem sujeito. Há muitos animais no zoológico de Brasília, ok? Então, não apareceu aí. Então, é por isso que é uma oração sem sujeito, porque não ficou explícito quem falou que existe, que há muitos animais no zoológico de Brasília, ok? Próximo. Vamos lá. O que a gente vai falar agora? Ah, tá. O gênero literário conto, que vocês também estudaram. Meninos, só voltando aqui nos tipos de sujeito, tá lá na página 29, 30 e 31, tá bom? Página 29, 30, 31 e 32. Desculpa, tem na página 32 também, tá bom? Então, vocês tiverem dúvida, olha lá no livro, tá bom? Acredito que vocês já fizeram a atividade, igual eu falei. Dúvidas? Pergunta lá no grupo. Então, vamos lá. O próximo sobre o que vocês estudaram foi sobre o gênero literário conto, né? O que é o gênero literário conto? Ele é estruturado como uma narrativa que envolve apenas um conflito. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão dos gêneros é chamada de clímax. A gente já estudou sobre isso, mas se tiver dúvida, ok. Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, espaço ou cenário limitado, ou seja, o conto é uma narrativa mais objetiva, não tem tantas, né? E aí eu até coloquei aí narrador, porque eu quero falar para vocês um pouquinho sobre os tipos de narradores de conto e de outros gêneros também, por isso que eu separei aí. Narrador. O que é narrador? É aquele que conta a história ao leitor. Possui tipos conforme se explica a seguir. Eu separei 3 tipos aí. Primeiro, narrador em primeira pessoa. Quem é um narrador em primeira pessoa? Também conhecido como narrador personagem. Eu até grifei aí para vocês. Então, narrador em primeira pessoa é aquele que também é conhecido como narrador personagem. Por quê? Porque ele participa do enredo que narra. Então, os verbos que ele utiliza são flexionados na primeira pessoa do discurso, porque ele está se referindo na primeira pessoa, ele está participando diretamente do enredo, tá? Por isso que ele é um narrador em primeira pessoa. Próximo, narrador observador. Não participa da história. Esse narrador observador é alguém externo a ela quem é a história. Ele desconhece os personagens e para ele é irrelevante os conflitos. Por quê? Porque o que ele sabe da história é apenas o que ele vê, né? Porque ele não tem as informações do futuro dos personagens, né? Porque ele desconhece ele desconhece os personagens, porque ele tá narrando somente aquilo que ele está vendo. Então, os conflitos é irrelevante, e normalmente os verbos que ele usa são flexionados em terceira pessoa, ou seja, ele está falando de outras pessoas. Então, ele está narrando somente aquilo que ele vê. Por isso que ele é somente um narrador observador, tá bom?
E o narrador onisciente também não participa da história. Só que, diferentemente do narrador observador, o narrador onisciente, ele não participa da história, mas ele conhece o passado, o futuro e os pensamentos dos personagens. Então, ele está por dentro de toda a história. Ele não está narrando somente aquilo que ele vê, porque ele já conhece tudo sobre os personagens, sobre a história, tá bom? Então, existem esses três tipos de narrador. Tem mais, eu separei esses três aí, tá? Próximo, verbo de ligação. Nosso último assunto, verbo de ligação. O que são os verbos de ligação? Qual que é a função dele? Então, os verbos de ligação têm a função de ligar o sujeito e suas características. Os principais verbos de ligação são ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar e viver. Tem mais? Sim, esses são os principais. Vou dar um exemplo para vocês. Três exemplos de como que a gente usa esses verbos de ligação. Primeiro, a plateia é toda jovem. Onde que está o verbo aí? O verbo de ligação é. A plateia é toda jovem. Tá até grifado aqui, ó. A plateia é toda jovem. Verbo de ligação é. Hoje teremos casa cheia. Verbo transitivo. Teremos. Olha aqui, ó. Verbo transitivo. Teremos. Não vou. Verbo intransitivo. Não vou. Qual que é o verbo intransitivo? Não vou. Grifei aí, ó. Palavra vou. Verbo intransitivo. Tá bom? Meninos, por hoje é só, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Deixa eu só voltar aqui a página. Ok. Então, como eu estava falando, muito obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, já falei e repito, manda lá no grupo das coordenação, lá do grupo da escola, que elas passam, a Josi e a Aline passa para a gente. No caso de vocês, a Josi vai me passar as dúvidas que vocês tiverem. E aí a gente vou fazer um vídeo ou gravar um áudio explicando para vocês, tá? Se cuidem. Muito obrigada mais uma vez, tá? Desculpa qualquer coisa. Cuidem de quem vocês amem, tá? Fiquem em casa, lavem as mãos, estudem. Depois eu vou até passar para vocês algumas dicas de como vocês fazem para descansar, né? O suficiente para, na hora das aulas, vocês estarem bem tranquilos, né? Que eu vou até citar dois aqui. Um deles na hora que você tiver que estudar, evita ficar mexendo no celular, ficar com a televisão ligada para não tirar o foco de vocês. E o outro é dormir bem. Durmam bem, tá? Durmam bem. E é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Estava com muita saudade de vocês. Que bom que já voltamos. E em breve eu creio que a gente vai estar juntos novamente na escola. Tá bom? Um beijo, meus amores. Beijo.